Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Hirata e no programa de hoje nós vamos falar sobre como as emoções podem gerar uma doença. Tá? Essa semana eu tive o privilégio de palestrar nos maiores congressos do Brasil que falam sobre como as emoções impactam nas doenças. Né? E eu recebi muitas perguntas e tal, então eu resolvi usar esse canal para explicar um pouco melhor para vocês. Bom, muitas das doenças que nós temos hoje, elas são de origem emocional. As emoções estão aí, né? E são de origem emocional. Então as pessoas que querem ter saúde, né, querem ser saudáveis, hoje em dia, se elas não se atentarem a esse fator, vai ser muito difícil, elas vão ter muita dificuldade. Né? Aí vocês podem me perguntar assim, mas como as emoções elas podem gerar uma doença? Bom, aqui existe um conceito assim um tanto quanto superficial, né? Porque quando nós falamos que as emoções podem gerar doenças, as pessoas já pensam logo, o estresse, a ansiedade e tal. Mas isso é muito superficial. Né? Hoje nós temos recursos, métodos, técnicas, onde nós conseguimos ser muito mais precisos, nós conseguimos saber exatamente que tipo de emoção que leva a determinado tipo de doença e por que leva aquela doença e não a outra doença. Então a gente consegue ser milimétrico, né, preciso. Mas como que nós conseguimos toda essa precisão? Né? Então os estudos de neurociência, neurofisiologia hoje mostram que o nosso organismo ele se adapta às situações. Então, por exemplo, se você resolve fazer uma atividade física, você vai, sei lá, correr, né, fazer corrida, então, o seu organismo ele vai se adaptar àquilo. O seu organismo percebe, o seu cérebro percebe que está correndo e ele vai adaptar o seu organismo àquilo. Então, ele vai acelerar o seu coração, ele vai ativar o seu sistema simpático, ele vai jogar sangue para as extremidades para que você consiga fazer aquela atividade numa maior performance. Se você vai dormir, por exemplo, a mesma coisa. Você deita, entra no seu quarto escuro lá, deita, fecha os olhos, seu cérebro interpreta que você vai dormir, ele ativa o parasimpático, ele aumenta a atividade das ondas alfa do cérebro. Então, ele adapta o seu organismo para aquilo. E com as emoções a mesma coisa. Quando você sente alguma coisa, tá? Então o seu organismo interpreta aquele sentimento e vai adaptar o seu corpo àquilo. Beleza, mas qual que é o grande problema disso? O grande problema é quando essa situação ela é muito forte, ela é muito brusca, ela é um choque. Tá? Então, por exemplo, se você não é acostumado a correr e você resolve sair correndo aí igual um louco, né? As chances são grandes de acontecer o quê? De você ter um estiramento muscular, de você ter uma contratura, romper um tendão, né? Porque é uma carga muito grande para o seu organismo. E com as emoções a mesma coisa. Se você sente uma emoção, um choque, uma coisa que você não está esperando, uma coisa muito brusca, né? O seu organismo muitas vezes não consegue se adaptar àquela situação. E daí ele vai tentar te defender, ele vai tentar te proteger, né? Por exemplo, né, quando você você quebra um braço, por exemplo, para vocês entenderem, você quebra um braço, né? Então quando você, na fase de recuperação, vai formar uma coisa que chama calo ósseo, quem já quebrou o braço aí vai saber, chama calo ósseo. Para que serve esse calo ósseo? Esse calo ósseo, ele serve para que, como o seu organismo não foi capaz de sustentar a pressão da última vez e seu braço quebrou, ele cria um calo ósseo que é uma defesa, ele forma um osso muito mais forte ali, e deixando esse braço muito mais difícil de quebrar na próxima vez. Então isso é uma defesa do seu corpo. Com as emoções é igual, né? Um exemplo das emoções, para vocês entenderem, é a depressão, que é o que nós falamos no programa passado, né? Existem várias coisas, vou dar um exemplo só aqui. A depressão, por exemplo, a pessoa que ela está passando por uma situação às vezes muito difícil na vida, um conflito, um problema na família, ou uma perda, alguma coisa muito difícil, ela entra em estado depressivo porque é uma defesa. É como se ela estivesse entrando num estado assim de esperar a situação passar, né? Para depois ela voltar ativa. Então ela fica lá sem ânimo, sem vontade, só quer ficar deitada, como se fosse assim, até aquela situação ser resolvida para ela poder voltar, porque ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Né? Esse é só um exemplo. Né? Um outro exemplo, por exemplo, é um caso que eu atendi agora, até faz uns 10 dias atrás, uma mulher que ela recebeu uma ligação, que ela estava tudo bem, normal, recebeu uma ligação que a filho dela havia sofrido um acidente e tal, e estava internado, ligou do hospital, não sabia que situação que estava, só sabia que tinha sofrido um acidente e estava internada. Aquilo foi um choque para ela, né? E o que ela desenvolveu depois? Ela teve uma otite, uma inflamação grave no ouvido, e ela teve uma lesão de supraespinhoso, que é o ligamento que ajuda, o músculo que ajuda a elevar o braço, né? Então por quê? Porque foi um choque tão grande, ela não reagiu bem e o organismo colocou essa defesa. Para quê? Para que ela não aconteça, ela atendeu o telefone de novo aqui, porque a última vez foi muito ruim, né? Então ela inflama o ouvido para ela não poder escutar bem com esse ouvido e não conseguir erguer o braço. Então hoje, por exemplo, ela tem o telefone com a outra mão. Mas só para vocês entenderem como as emoções elas podem gerar doenças físicas e a gente consegue identificar isso com precisão. Beleza? Mas então é isso. Se você tem sua dúvida também, mande aqui para a nossa produção, que o nosso intuito é justamente esse, é passar informação relevante que vocês queiram ouvir, tá? E é isso, um grande abraço, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e agora segue contigo aí, Kathleen.